Vamos lá para a nossa aula de história? Nossa aula de história hoje é sobre os primeiros habitantes do território brasileiro. Nós sabemos que, quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, quais foram as primeiras pessoas a serem encontradas por eles? Foram os indígenas, não é? Sabemos que eles chegaram ao Brasil como se fossem por acaso. Eles saíram de Portugal em busca de encontrar as Índias. Então, como eles chegaram ao Brasil, eles achavam que tinha chegado às Índias. Por isso que as pessoas que aqui foram encontradas, eles denominaram de índios. Então, quem foram os primeiros habitantes? Foram os indígenas, que foram encontrados pelos portugueses. Vamos lá acompanhar na página 14, ó. O território brasileiro começou a ser ocupado há milhares de anos e neles vários povos se desenvolveram, cada um com sua característica e modo de vida próprios. Nós vimos que logo em seguida dos índios vieram quem? Os africanos, italianos, os coreanos, né? Os japoneses. Isso tudo foi fazendo uma mistura, tornou-se uma grande miscigenação. O Brasil é formado por uma grande miscigenação, que são misturas de raças, né? A maioria desses povos viviam da caça e da coleta de animais, né? Antes da chegada dos portugueses. Era assim que os índios viviam. Viviam de que maneira? Eles viviam da natureza, né? Coletando frutos e se alimentando de animais, da caça e da pesca. Conheça algum desses povos que foram os primeiros habitantes do Brasil. Vejam aí. Os povos do Sambaqui, povo da Lagoa Santa e povos da tradição Umbu. Tudo isso nós podemos ver aqui, ó, interpretado bem aqui nesse mapa. A legenda aqui ao lado, abaixo, ó. O povo dos Sambaquis. No litoral das regiões Sudeste e Sul foram encontrados montes feitos com conchas e molusco, ossos de animais e instrumentos de pesca, né? Sabemos que os índios viviam dessa maneira. Coletores, porque eles coletavam frutos, e caçadores, porque eles caçavam, né? Caçavam animais e pescavam. Por isso eles eram chamados de caçadores e coletores de animais. Em seguida, na página seguinte, nós estamos vendo o povo da Lagoa Santa. Quem era isso? Na região da Lagoa Santa, em Minas Gerais, foram encontradas muitas pistas sobre os povos que viveu no local. O fóssil que recebeu o nome de Luzia, lembra que nós falamos sobre ela na aula passada? Foi o fóssil restos mortais de uma pessoa que era do sexo feminino. Então, por isso, foi denominado de Luzia, né? O povo de Lagoa Santa produziam instrumentos feitos de ossos de animais e de conchas, aquelas conchas que nós encontramos no mar, na praia, né? E eles alimentavam-se de peixes, lagartos e colhiam muitos vegetais. Lembra? Coletores de alimentos, porque eles colhiam os alimentos que encontravam na natureza, né? Em seguida tem povos da tradição Umbu. No interior da região sul do Brasil, viveram grupos humanos que lascavam e poliam pedras. Por que que eles faziam isso? A partir dessas pedras, eles faziam o quê? As suas ferramentas, não é? E também produziam instrumentos de pedra, como facas, machados e pontas de flecha. Por isso que eles utilizavam esse material. Porque, como eles eram coletores, não é, e caçadores, eles precisavam de algumas armas para poder caçar, para poder pescar. E eles utilizavam essas pedras, onde eles as poliam para fazer suas ferramentas. O estudo do passado, na página seguinte, ó. Para estudar a vida das pessoas que viveram há milhares de anos, os pesquisadores buscavam vestígios. Quais eram esses vestígios? Eles ficavam em busca, então. Eles encontraram fósseis, restos de animais, restos de seres humanos, restos de pedras, resto daquele material todo que eles utilizavam, não é? Lembra que na aula passada nós falamos que essas pessoas utilizavam da caça, eles viviam da caça, né? Porque da carne eles comiam a carne, dos ossos eles faziam suas armas,
né? Seus instrumentos de caça e de pesca. Com o pelo, eles faziam os pincéis e os ossos, onde eles pintavam as paredes com as suas pinturas rupestres. E dos ossos maiores, como dos mamutes, eles utilizavam para fazer locais para dormir, como se fosse uma cabana para eles. E da pele dos animais, eles utilizavam para fazer suas vestimentas, para fazer cobertores, para que eles se aquecessem do frio, né? Então, tudo isso eram vestígios para que eles pudessem obter informações sobre o passado dessas pessoas, dos primeiros habitantes do território brasileiro. E o que é encontrado em sítios arqueológicos? Sítios arqueológicos, nós já falamos na aula anterior, que era o espaço onde era encontrado esse tipo de coisa, esse tipo de material. E quem são os arqueólogos? Arqueólogos são os estudiosos, são as pessoas que buscam informações do passado para poder trazer para nós esse tipo de informação, como o que as pessoas que viveram antes, né? O que eles faziam, a maneira que eles viviam, como eles se alimentavam, tudo isso. E essas informações são colhidas pelos arqueólogos, né? E sítio arqueológico é o lugar onde é encontrado todo esse material. Resto de porcelana, de cerâmica, de pedras, ossos e todo o material que essas pessoas que aqui viviam bem antes de nós. Tudo isso, todas essas informações são colhidas pelos arqueólogos, que são esses estudiosos que pesquisam para nos trazer informações do passado, tá bom? Então agora nós vamos lá para a página 19, onde estão falando de nômades da atualidade. O que são nômades? Nós estudamos na aula anterior que os nômades eram as pessoas que não tinham residência fixa, não é? E que eles se fixavam num determinado local, onde tivesse o quê? Onde propiciavam aquele lugar onde eles podiam ter abrigo, né? Cavernas perto de rios, onde eles pudessem caçar, né? E da floresta, onde tivessem frutas, porque eles eram coletores e caçadores. Esses eram nômades, né? Agora nós vamos falar sobre os nômades da atualidade. Nos dias atuais, os povos que vivem de maneira semelhante a de nômades, que eram caçadores e coletores no passado, lembra, a tia já falou? Assim como os nômades antigos, esses povos da atualidade também não têm moradia fixa, né? Eles ficam sempre em busca de um melhor lugar. Então vamos lá. Temos, eles vivem em acampamentos provisórios. O que é acampamento provisório? É aquele acampamento onde eles passam só um determinado tempo. Ficam naquele lugar até aquele momento que eles se beneficiam da natureza, né? Perto do rio, perto da floresta, onde tem lugar que eles possam coletar e caçar, né? E ainda existem alguns povos. Quem são? O povo Fulá e os povos ciganos. Olha aí o povo Fulá. Esse povo vive em diversos países africanos, criam gado e se deslocam pelos territórios, conduzindo o rebanho em busca de água e comida, tá? Eles são, né, esse nômades da atualidade, porque eles têm os animais e eles vivem em busca de água e de alimento para eles. Levam suas famílias e os seus animais. Esse é o povo Fulá. Em seguida nós temos os ciganos. Os ciganos são originários da Ásia, mas se espalharam pelo mundo, mantendo o normandismo como estilo de vida. E eles se mudam de lugar sempre que desejam ou precisam. Na foto, grupo de ciganos em um desfile. Então, esses nômades também existem na atualidade. São essas pessoas. E são esses dois povos que são nômades atuais. É o povo Fulá, que tem suas famílias e tem seus animais e ficam em busca de lugares que os favoreçam, né? Onde tenham pasto, onde tenha água. Em seguida, o povo cigano, que eles se estabelecem no lugar onde eles acham
adequado para a sua moradia. Então, essa foi a nossa aula de história de hoje. Fiquem bem atentos e prestem bem atenção, vejam a aula.